Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael e esse é o Notou Notar e hoje eu recebo aqui o pastor Felipe Scarcella. Pastor, muito obrigado por ter topado participar aqui, topado conversar um pouco com a gente. Rafael, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Desde o início do projeto, eu sempre quis falar um pouco sobre religião e a religiosidade em si, porque eu cresci na igreja, o meu pai foi pastor, e eu vejo hoje a igreja sendo vista com muito um tipo de preconceito, muito por conta dos caminhos que algumas igrejas têm tomado. E essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você. O que você acha desse caminho que algumas igrejas vêm tomando? Eu acho que você foi muito gentil quando você disse que algumas igrejas têm tomado. Na verdade, eu enxergo como a maioria da igreja, pelo menos da igreja evangélica brasileira, Uhum. tem tomado um caminho que eu considero ser um caminho de apostasia. Todas as vezes que o objeto de culto deixa de ser o Cristo crucificado, deixa de ser o Jesus Nazareno, a revelação de Deus em um Jesus que nasce na periferia de Nazaré, mesmo que você chame esse objeto ou esse ser de adoração de Jesus, se ele não está alinhado à forma como Jesus decide se revelar, isso é idolatria. E no caso da igreja brasileira, a idolatria ficou ainda mais profunda, porque deixa de ser Cristo e passa a ser um projeto político e alguém é, que ilustra esse projeto político. Então eu vejo com muita preocupação, eu vejo com muita tristeza. Eu também nasci na igreja, né? Eu sou de uma família que tem outros pastores, meu bisavô era pastor, meu avô, enfim. Eu vejo com muita tristeza. O meu pai, né, como eu disse, ele era pastor. A minha família, meu avô é pastor, meus tios são pastores. E eu vejo que quando eu saí da igreja, por N motivos, foi um choque. Não foi tão choque, porque eu já tinha primos meus que já tinham saído antes, então foi mais tranquilo. Mas eu fico muito triste com o caminho que a igreja vem tomando, porque eu sempre falo, desde 2018, quando eu realmente parei de ir, o sentido da igreja não estava sendo mais salvar almas. E um dos sentidos da igreja, um dos papéis da igreja que vem tomando é dar palanque para político. Né? Tem muito político usando a igreja como palanque e brincando muito com a fé das pessoas. Como que as pessoas, como por exemplo você, que busca realmente salvar almas e falar sobre a palavra de Cristo e pregar o amor, como que podemos reverter esse caminho que a gente vem tomando? Eu queria ter essa resposta, Rafael. Eu queria saber, porque é algo que angustia meu coração. Mas como eu não sei, assim, de forma muito clara, eu não sei como reverter esse processo. Agora, eu sei como que a gente deve agir, ou imagino como que a gente deve agir diante do cenário. Não é a primeira vez que a igreja fica do lado errado da história, né? Isso é importante que a gente diga. Muitas atrocidades foram cometidas em nome de Deus e com anuência, no mínimo, e muitas vezes com o apoio teológico da igreja. Eu falo, por exemplo, da escravidão. A escravidão, talvez a grande chaga da nossa civilização, ela foi feita com a anuência, com o apoio da igreja e com a defesa teológica do direito de ter escravos. Eu sou de uma tradição batista e os batistas chegaram ao Brasil depois da Guerra Civil Americana, em que os sulistas perderam o direito de ter escravos. Então, muitos deles migram para o Brasil porque aqui era uma terra que ainda era possível ter escravos. Ainda havia o direito divino de ter escravos. Então, é algo que me envergonha muito. E o que eu sei é o seguinte: Deus continua resguardando os seus 7.000. Né? Existe sempre um remanescente na igreja e esse remanescente serve como voz profética. Que a voz profética é quem anuncia as boas novas, mas quem também denuncia a injustiça. Então, o que eu acredito é que nós passaremos nos próximos anos
um ciclo de descrédito da igreja por conta da por conta dessa opção que a igreja fez por um projeto de poder. E já seria grave a igreja tomar partido político. Isso por si só já é grave. Né? Eu creio na separação absoluta entre igreja e Estado. Não estou dizendo que pessoas que creem em Jesus não podem atuar politicamente, de forma nenhuma. Mas já seria grave que os púlpitos fossem usados como palanque eleitoral em tempos normais. Quando os púlpitos são usados como palanque eleitoral, defendendo um projeto de poder que é absolutamente anti-evangelho, isso é muito pior. A gente está falando de um cenário muito semelhante à década de 30, com a ascensão do nazifascismo na Europa, em que a igreja alemã se coloca como sustentador do projeto do Hitler. E o que a gente vê são atrocidades cometidas com o apoio de pastores, de sacerdotes, e quando o nazismo cai, né, quando o Terceiro Reich cai, o que a Alemanha passa e passa até hoje é um processo de descrédito por parte da sociedade em tudo que diz respeito à religião. A Alemanha é um país de maioria de ateus. As igrejas pós-45, pós-Segunda Guerra, foram definhando ao ponto de serem vendidas para virar pub, virar uma série de coisas. Por quê? Porque a igreja fez uma opção errada. A igreja fez uma opção equivocada. Então, assim, se existe algo que faz fechar a igreja, é o apoio da igreja, um apoio acrítico, um apoio cego a um projeto de poder. Isso faz fechar a igreja. Perseguição, Estado querendo fechar a igreja, isso nunca fez a igreja fechar, pelo contrário, a igreja cresce nesses momentos. Então, se tem algo que faz a igreja definhar, é a igreja trocar o evangelho, e aí o que eu digo sempre, só tem uma cidade que a igreja foi chamada para governar, é a Nova Jerusalém que desce do céu. Nenhuma outra cidade terrena a igreja foi chamada para reinar sobre ela. A igreja foi chamada para servir ao mundo em amor e anunciar as boas novas de Jesus através desse serviço de amor. Infelizmente, a igreja se desvirtuou do seu propósito e eu oro para que o Senhor traga arrependimento, para que o Senhor traga um processo de transformação que converta os corações. Essa é a minha oração, assim, é o que eu posso fazer nesse momento, orar, anunciar e denunciar. E é um negócio bem triste, né? Pelo menos pra mim, porque tem muita gente que eu sempre admirei, respeitei, cresci e que, por exemplo, semana passada tava pedindo intervenção militar, sabe? E assim, pastores, né? Que cresceram com meu pai e o meu pai, assim, sempre foi o meu maior herói. E eu tenho uma teoria até de que se o meu pai não tivesse infelizmente falecido, talvez ele nem estaria mais na igreja hoje. Eu cresci na Assembleia de Deus, então eu tenho essa teoria que ele não estaria mais lá, porque meu pai ele tinha algumas convicções muito, muito centradas. Então, por exemplo, ele era completamente contra arma. E isso mesmo ele trabalhando, ele sendo policial. Ele era contra o porte de arma. E eu lembro muito bem que em 2016, no auge assim, do impeachment da Dilma, eu tenho 22 anos, eu tinha 16 anos, e eu compartilhei uma publicação no Facebook apoiando o Bolsonaro. E esse foi fácil o dia que eu vi ele mais bravo comigo. Ele, assim, eu nunca tinha visto o meu pai, um pastor policial, nunca tinha visto alguém tão transtornado por eu estar compartilhando algo em apoio a alguém que apoia coisas completamente absurdas, que hoje, pra igreja, é normal apoiar essas coisas absurdas. E com isso, vem crescendo, vem tendo um avanço no fascismo no país. Qual é o papel da igreja nesse combate ao fascismo?
se opor radicalmente. Sim, existem coisas que são intoleráveis. Em nome da tolerância, da liberdade de pensamento, nós não podemos tolerar absurdos. O fascismo é uma dessas coisas intoleráveis. A gente não pode, por exemplo, fazer. Não, não tem problema que alguém seja racista. Não, não tem problema que alguém defenda a escravidão. Isso é tão absurdo. E deveria ser absurdo alguém defender ideias fascistas, porque o fascismo pressupõe a eliminação daquele que é diferente de mim. E essa é a centralidade. O fascismo pressupõe a eliminação de tudo aquilo que é diferente de mim. É a uniformização de todas as coisas. Eu lembro de um texto bíblico que ilustra bem como é que o evangelho se coloca diante do fascismo. Né? A gente não pode fazer nenhum tipo de anacronismo, porque o fascismo é muito tempo depois de Jesus, mas é importante que os princípios do evangelho norteiem o nosso pensamento. Jesus estava com os discípulos passando pelas aldeias de Samaria. E uma das aldeias já estava ficando tarde, Jesus queria entrar na aldeia para pousar, né, passar a noite, para depois continuar caminhando. E os aldeões não aceitaram que Jesus entrasse. Aí os discípulos chegam e dizem, eles dizem, né, a gente não quer vocês aqui não, a gente não quer ouvir nada, a gente quer que vocês vão embora. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Senhor, você quer que a gente mande descer fogo do céu e destrua tudo? Esse povo tá defendendo coisas absurdas, esse povo não quer te ouvir, esse povo não quer te receber. Vamos, deixa a gente orar. Vai descer fogo, vai lamber, vai consumir tudo. Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem de que espírito eu sou, e vocês não sabem de que espírito vocês são. Vamos seguir viagem. Eu não faço esse tipo de coisa. Ora, Jesus condena veementemente a eliminação do diferente. A igreja brasileira contemporânea esqueceu do evangelho. Esqueceu o que significa o evangelho. E o evangelho é diametralmente oposto a tudo que é fascista. Então, não existe essa, não, eu não falo, porque tem uns isentões também, né? Não, eu não falo dessas coisas, não, eu não gosto desses termos, não. Não, a gente precisa falar. A gente precisa se opor radicalmente a ideias fascistas, para que a gente não corra o risco, que eu acho que a gente corre, de viver o que a Europa viveu entre 30 e 45. A gente não pode correr esse risco. Essas ideias políticas, ou essas anti-ideias, elas terminam por matar pessoas. Pessoas morrem por causa dessas ideias, pessoas matam por causa dessas ideias. A Igreja de Jesus precisa se opor radicalmente a ideias e a discursos e a práticas fascistas. Você citou que pessoas morrem e pessoas matam por causa dessas ideias, e a gente vê hoje um mundo com muitas guerras religiosas. Existe algo a ser feito para acabar com guerras religiosas? A religião, Rafael, ela é uma ferramenta de poder. A religião, ela é muito mais do que um instrumento de espiritualização. Ela é uma ferramenta de dominação. Então, enquanto houverem homens e enquanto essa ideia de religião existir, a gente não vai dar conta de acabar com isso. Assim, de forma muito clara, eu não imagino que em algum momento a religião será só paz e amor e união. Não imagino isso. Agora, a gente pode construir mecanismos civilizatórios. A gente pode fazer com que as pessoas que desejam se utilizar da religião para projetos de poder, para
subjugar uma outra pessoa, tenham freios e contrapesos para conseguir fazer isso, que dificultem ela conseguir fazer isso. E aí eu estou falando de mecanismos legais mesmo. Por exemplo, o que faz alguém ter condições de empreender uma guerra? Recurso econômico, dinheiro. Ninguém entra numa guerra sabendo que não tem dinheiro para sustentar uma guerra. A maioria desses pastores que constroem uma narrativa de guerra santa no nosso país são milionários. E são milionários à custa da exploração da fé de pessoas. São milionários porque a nossa legislação, o Estado Democrático Brasileiro, a República Brasileira, dá a eles uma série de imunidades que precisam ser atacadas. É inadmissível que alguém, usando uma concessão pública, que é uma concessão de rádio e TV, construa uma narrativa de divisão da sociedade brasileira. Ela está usando um bem público, que é uma concessão de comunicação, para construir um projeto que divide essa mesma sociedade. Isso não pode acontecer. Então, eu acredito que a gente não tem como dizer assim, agora pronto, ninguém mais vai poder usar a religião para discurso de ódio. Não. Mas a gente pode construir mecanismos legais que façam com que optar por esse caminho nefasto traga consigo um ônus muito pesado. E aí talvez faça com que eles pensem melhor. Porque esses caras, na maior parte deles, Rafael, eles nem acreditam de verdade nisso que eles pregam. Eles são o que na filosofia grega vai chamar de demagogos. Eles se utilizam de uma narrativa que consegue penetrar muita gente para construir projeto de poder. Eles são demagogos. Então, haja vista que os mesmos pastores que passaram esses últimos tempos atacando o presidente eleito, assim que acabou a eleição, o discurso começou a mudar. Né? Foi um bispo aí dizendo, não, a gente precisa perdoar, a gente precisa orar por ele, a gente precisa... chegou a dizer assim, no tempo que ele ficou na presidência, eu fiz muitos favores a ele, ele nunca me fez nenhum favor, talvez essa seja a hora. Esses caras são bandidos, esses caras são demagogos, e eles só fazem isso porque eles têm milhões e milhões e milhões protegidos pela Receita Federal porque eles têm imunidade. Então assim, a gente precisa construir mecanismos de controle para que esses caras não tenham tanto poder econômico para empreender as guerras santas que eles empreendem, na verdade, estão preocupados só com o próprio poder e com o próprio bolso. Agora eu queria sair um pouco desse tema de política e igreja, mas você citou algo, né, sobre a Receita Federal e as igrejas hoje elas não pagam impostos. Sim. O que você acha sobre isso, sobre a igreja não pagar imposto? Eu acho que esse é um mecanismo importante quando a igreja funciona como igreja. O que é uma igreja funcionar como igreja? É um lugar em que pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Nesse sentido, esse recurso que é arrecadado, não faz sentido que o Estado seja participante desse recurso, porque esse recurso é para dar conforto ao espaço. Ok. A igreja também deve funcionar como um mecanismo de justiça social. Ou seja, a gente arrecada recursos para levantar a cesta básica para famílias que não comem. Aí o Estado, que deveria, na verdade, fazer essa política pública, vai lá e, além de não fazer, tira um pedacinho. Não, me dê esse saco de arroz. Eu acho que esse mecanismo funciona bem quando a igreja se resguarda ao seu papel de ser igreja. Agora, nós estamos falando de mega organizações que funcionam como empresas e agora como partido político. Bem, quando a igreja não funciona como igreja, quando ela funciona com uma mente empresarial, ela precisa ser taxada como empresa. Então, o que eu defendo é algo muito polêmico,
Mas eu defendo um pente fino nas igrejas brasileiras, uma espécie de CPI das igrejas, que faça o que qualquer boa CPI faz: seguir o dinheiro. Para a gente entender de onde vem tanto recurso, né? Porque no meio dessa turma tem lavagem de dinheiro do crime organizado. Tem um monte de. A gente viu quando o ex-presidente da Câmara foi preso, crente, né, assembleiano, que ele lavava dinheiro em algumas congregações da Assembleia de Deus Madureira. E essa notícia simplesmente sumiu. Então, assim, existe dinheiro de lavagem de dinheiro de político, existe dinheiro de lavagem de dinheiro de crime organizado, existe exploração da fé transformada em recurso para fazer pastor ficar. Olha, é uma excrescência que pastor, num país como o Brasil, de miseráveis, ande de jato particular. Tem pastor que tem dois. Não é possível que isso aconteça num país de miseráveis como o Brasil. Então, assim, o que eu defendo é que a Receita Federal faça um pente fino nas igrejas brasileiras e aquelas comunidades que funcionam como igrejas, que é para adorar a Deus, é para ajudar as pessoas da comunidade, que mantenha-se esse mecanismo de isenção de impostos. Mas aquelas que funcionam como empresas, que sejam taxadas e que devolvam aos cofres públicos o recurso que vai servir para políticas públicas que elas deveriam fazer e não fizeram. Agora, realmente saindo de política, eu cresci ouvindo, né, principalmente minha mãe falando que não existia pecadinho, pecado e pecadão, e que só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe o pecado imperdoável? Caso tenha e também seja a blasfêmia do Espírito Santo, existe algum outro pecado imperdoável? Vamos lá. Esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo é uma neurose cristã. Porque imagina só, Jesus disse, João Batista, quando anuncia Jesus, né, quando Jesus vai chegando lá no Jordão, que João Batista o avista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz nem que é o Cordeiro de Deus que perdoa, que cobre, que encobre. É o Cordeiro que tira. Jesus, ele anula o poder do pecado. O que é que eu estou dizendo com isso? É que a morte de Jesus, ela não é só algo que diz assim, olha, agora que Jesus morreu, se você quiser, você pode ser perdoado. Ela tira das nossas mãos o direito de não querer ser perdoado. Deus nos perdoou antes, inclusive, que a gente cometesse o próximo pecado. Então, essa preocupação de pecado imperdoável é uma preocupação muito mais de religiosos que querem ter na mão um controle sobre a vida do outro. Olha, cuidado, isso daí é pecado. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Ora, alguém que tem a preocupação de não blasfemar contra o Espírito Santo já é alguém que por si só é incapaz de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, eu não acredito em pecados imperdoáveis. Eu não acredito em pecados que já não tenham sido perdoados. Jesus é a prova de que Deus amou tanto o mundo que deu o Filho para perdoar o mundo. Então, não, eu não acredito em pecados imperdoáveis. Eu acredito em pecados imperdoáveis para mim. Existem coisas que podem me ferir de uma forma tão profunda que talvez eu não dei conta de perdoar essa pessoa. Mas para Deus, não há nada imperdoável. E eu vejo muita gente, muitos pastores e religiosos, enfim, defendendo a tese de que, por exemplo, o suicídio é um pecado imperdoável. Eu uso muito meu pai como exemplo porque ele sempre foi o meu pastor, né? E ele defendia pra mim que o suicídio não era imperdoável e que se você se suicidasse, você não necessariamente ia pro inferno. Como a igreja vê essa polêmica, entre aspas, sobre o suicídio e como a igreja, e principalmente os líderes, lidam com a saúde mental e a depressão? Meu irmão, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho quando foi que essa doutrina do suicídio ser um pecado imperdoável surgiu. A gente está falando de Idade Média. As pessoas viviam
um verdadeiro inferno. Se você não nascia nobre, você vivia no inferno. E muitas vezes, para que as pessoas escapassem daquela falta de perspectiva e do sofrimento imposto a elas, elas tiravam a própria vida. Isso significava que o senhor lá feudal perdia massa de trabalho, mão de obra. Então, a igreja, a gente sabe, a igreja era alinhada aos senhores feudais. A igreja construiu essa narrativa de que tirar a vida seria um pecado mortal. Era para dizer assim, olha, você está vivendo o inferno aqui, se você se matar, o inferno vai ser pior ainda. Para que as pessoas continuassem sendo subjugadas e não escapassem desse jugo se matando. Aí acontece uma situação. Quando Lutero era o pároco da Catedral de Wittenberg, acontece um suicídio de um rapaz de mais ou menos uns 14 anos. E as pessoas não queriam deixar que os pais dele o enterrassem no cemitério, porque ele era uma alma perdida, segundo a teoria, a doutrina da igreja à época. Lutero sobe na forca que ele tinha feito, né? Ele tinha se enforcado, retira ele da forca, entra no cemitério com o garoto nos braços e ele mesmo cava e enterra. E ele diz assim: eu não tenho capacidade de julgar o inferno que esse garoto viveu. Conhecendo Deus como eu conheço, se eu sou capaz de amar essa alma que tirou a vida em desespero, quanto mais Deus é capaz de fazer isso. Essa questão do suicídio é uma coisa que me atravessa de uma maneira muito, muito forte. Quando eu passo por um afastamento da igreja, né? Eu sou distanciado da igreja, eu sou convidado a me retirar da igreja por N questões que eu já falo muito nas minhas redes sociais. Eu passo por 2 tentativas de suicídio. Por muito pouco elas não funcionam, elas não dão certo. E eu já lidei com muitas pessoas suicidas, muitas, diariamente. Eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo tirar a própria vida. E eu sei que quem faz isso está querendo, na verdade, escapar de um inferno que já está sendo vivido. Eu tenho lidado com essas pessoas, infelizmente a igreja falha muito nisso. Mas no caso da minha comunidade, da comunidade que eu pastoreio, essas pessoas são encaminhadas para tratamento psicológico, né? Eu faço terapia há muitos anos. Eu faço terapia, inclusive hoje é o meu dia de terapia. Hoje, segunda-feira à tarde, é o dia da minha terapia. E eu acho que todo mundo precisa de terapia nesse mundo doente que a gente vive. Oração resolve muita coisa, ajuda muito. Mas o que a gente precisa lidar com questões que são psicológicas com a medicina que nós temos. Então, é terapia, é psiquiatria, é um remedinho para equilibrar a questão química. E essas coisas são bênçãos de Deus para as nossas vidas, para que a gente permaneça vivo. Eu postei um dia desse no Twitter, eu disse assim, se viver no Brasil que a gente vive, não causar tristeza em você, não causar angústia, ou você tem problemas, ou você é parte do problema, que causa angústia em todo mundo. Então, assim, estar triste nesse mundo que a gente vive, ter momentos de tristeza nesse mundo que a gente vive, é sinal de saúde. É sinal de que você percebe o mundo ao seu redor. Agora, como alguém que crê no Evangelho, o meu conselho é guarda o coração com esperança. Porque eu acredito em um Jesus que ressuscitou. Então, mesmo que as coisas tenham cheiro de morte, aparência de morte, tenham... você olha e só enxergue morte, existe um Cristo que ressuscitou e que é especialista em fazer surgir vida de onde só tem morte. Continuar acreditando
que tem vida depois dessa morte, continuar acreditando que mesmo que o momento pareça caótico, uma hora a luz vai brilhar, e se cercar de pessoas que amam a gente profundamente do jeito que a gente é, pessoas que têm um cheiro de vida, vai ajudar a gente a atravessar por esses momentos sombrios de maneira firme e não desesperar da própria vida. Né? Eu sou alguém que o que eu puder fazer para que alguém não tire a vida, eu vou fazer, mas nunca, jamais impondo condenação àqueles e aquelas que infelizmente tomaram esse caminho de dor. Desde que eu saí da igreja, eu continuo acreditando muito em Deus. Eu sou uma pessoa muito crente em Deus. Eu já tentei várias vezes ir em outras igrejas, né, pra ver se eu me conectava. Só que tem uma coisa que eu levo muito em consideração, que é o combate à homofobia. Eu realmente, assim, acredito muito que, por exemplo, homossexuais vão pro céu, sabe? Não é pecado você ser homossexual, e a maioria esmagadora das igrejas pregam o contrário disso. Então eu ia em uma igreja e na primeira frase homofóbica eu desanimava total e eu não conseguia mais ir. Qual o papel também da igreja pra combater a homofobia? Rafael, eu acho, esse é o meu ponto de vista. A homofobia é uma violência, uma violência absurda. E eu acho que o papel da igreja é o mesmo papel da igreja em relação ao fascismo, se opor radicalmente. Porque a homofobia pressupõe a extinção de um tipo de gente. Ainda que a pessoa diga que ela não defende a morte dessas pessoas, é uma negação simbólica que produz morte. Produz morte em algumas circunstâncias. Às vezes a pessoa não tem coragem de pegar uma pedra e jogar no homossexual. Mas o discurso dessa pessoa faz com que o homossexual tire a própria vida. Eu acredito que você saiba, né, disso, mas eu vou falar aqui para a turma que tá com a gente, ou que vai ver essa entrevista depois, essa conversa. Eu sou bissexual. Eu sou bissexual assumidamente há alguns anos. Eu sou de uma família religiosa. E assumir essa minha condição fez com que eu vivesse um grande inferno na minha vida. Foi por isso que eu cheguei a tentar suicídio 2 vezes. Eu passei por todos os processos de tentativa de cura, essas coisas todas que essa turma propõe. Eu topei tudo. Obviamente não funcionou. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu acreditava que Deus era sádico e ele tinha me feito assim, para eu passar a vida todinha sofrendo, ou igual um ratinho, um hamster naquela roda correndo sem chegar a lugar algum. Ou então eu precisava rever a teologia que tinham me ensinado e tinha alguma coisa que eu não tinha pegado e eu precisava rever. Inicialmente, eu não quis saber de nada, eu só quis sair de perto. Eu digo que para ficar vivo eu precisei matar Deus, pelo menos aquele Deus que eu conhecia. Anos depois, eu decido ressignificar minha fé, decido construir uma outra trajetória de fé e rever os textos bíblicos e tudo. E eu redescubro Jesus de uma maneira muito linda. Hoje eu sou pastor de uma igreja batista, que é membro da Aliança de Batistas do Brasil, sou assumidamente bissexual, isso não é um problema para a minha comunidade. Eu não sou pastor de uma igreja, vai dizer, é pastor de uma igreja inclusiva. Não, eu sou pastor de uma igreja batista que tem pessoas heterossexuais, que tem famílias, que tem crianças, que tem idosos, que tem jovens, de gente de todo tipo, que por acaso o pastor é bissexual. E isso não é um problema, isso não é um dilema para a nossa comunidade. Infelizmente, nós ainda somos uma minoria dentro das igrejas cristãs no país. Isso é um fato. Mas também é um fato que esse é um movimento que tem crescido. E eu vou esperançar um pouco aqui, eu vou exercitar a esperança um pouco. Na década de 60, a maior parte das igrejas cristãs eram igrejas que não viam um problema em você ser uma igreja só de pessoas brancas. Não havia problema em você dizer que nessa igreja negros não são bem-vindos, principalmente nos Estados Unidos. E aí um pastor batista chamado Luther King lidera uma luta por direitos civis que faz com que hoje você até possa ser um racista, porque tem muita gente racista nas igrejas. Mas você não vai poder verbalizar isso em voz alta.
esse racismo escancarado foi trocado por um racismo velado, um racismo institucional. E hoje é ridículo que uma igreja diga, não, aqui não pode negro não. No máximo ela vai dizer, não, que aqui não tem racismo. Mesmo que as posições de destaque na igreja só tenham gente branca. Mas lá tem gente negra na igreja. O que eu acredito? Eu acredito que em alguns anos a maior parte das igrejas brasileiras vai ter virado a chave. Não, aqui LGBT são bem-vindos. Não, aqui não tem homofobia. Eu realmente acredito nisso. Porque é lutar contra o curso da história. Inclusive, essas loucuras que a gente está vendo aqui no Brasil, essa turma de verde e amarelo, defendendo, aí a gente volta, né? Defendendo o projeto político, é porque essa turma sabe tanto que esse é um caminho sem volta, que a inclusão, que a afirmação na teologia de dignidade a todas as pessoas é um caminho sem volta, que tem ganhado os corações da igreja, que eles precisam do poder do Estado para proibirem algo que eles não podem lutar contra, que é o próprio tempo. Então, Rafael, eu acredito, né, eu acredito naquela poesia que diz assim: mesmo que as pessoas esqueçam do cheiro das flores, mesmo que eles tentem esmagar uma flor, eles não podem lutar contra a primavera. A primavera vai chegar. E eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a mesa de Jesus é uma mesa para todas, todos e todes. Que a mesa de Jesus é a mesa daquele que faz um banquete e ama sem mais, sem vírgula, sem nenhum tipo de condicionante. Jesus ama e ponto. E mais, porque às vezes eles dizem assim, não, Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Ser LGBT, praticar quem você é, né? Não só eu sou homossexual e eu me relaciono com pessoas com homens ou com mulheres, com pessoas do mesmo sexo. Eu sou uma pessoa trans e eu performo socialmente como pessoa trans. Isso não é pecado. Isso não é algo que deve ser nem tolerado, isso deve ser celebrado. Faz parte da criação de Deus. Ora, a Bíblia afirma que Deus não erra, que não cai uma folha se não for pela vontade de Deus, que não cai cabelo da nossa cabeça que não for da vontade de Deus. Como pessoas nascem como são sem que Deus tenha permitido. Enfim, eu acredito na pluralidade da criação e que pessoas LGBTs são parte da diversidade da criação e que essa deve ser uma condição celebrada, assim como a heterossexualidade, e normalizada dentro dos espaços de fé. Você disse que você, né, releu os textos bíblicos. Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre a Bíblia. E você acha que existe a possibilidade da Bíblia ter sido meio que adulterada ou colocado coisas nela por próprios líderes religiosos na antiguidade? E você acha que a Bíblia deveria ser atualizada? Teve um pastor, que é o pastor Ed René, que sofreu uma polêmica porque ele disse que a Bíblia devia ser atualizada. Sim, exato. A gente precisa entender a Bíblia não como um conjunto de regras. A Bíblia é um relato na verdade, a Bíblia é um conjunto de relatos sobre a forma como algumas civilizações enxergavam Deus. E creio eu, como elas enxergavam a ação de Deus no meio dela. A Bíblia não foi psicografada, ditada. A Bíblia são homens como nós aqui que escrevem com todo o seu conjunto cultural, com tudo aquilo que constitui quem eles são no seu próprio tempo, dando a sua opinião sobre Deus. Então, como é que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia a partir de Jesus. Muitas vezes a gente vê Jesus dizendo assim, ó, vocês lembram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus diz muito isso. Ora, vocês foram ensinados a amar quem amam vocês e odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem e orem por aqueles que vos perseguem. Jesus atualizou a Bíblia. Jesus atualizou o Velho Testamento. O que eu acredito é que a gente, sim,
a gente precisa reler o texto. A gente não vai atualizar o texto no sentido de modificar o texto, mas a gente precisa reler o texto a partir de Jesus e a partir do nosso próprio tempo. Jesus me ensina que gente é mais importante do que texto. Jesus me ensina que amor é mais importante do que discurso. Jesus me ensina que perdão é mais importante do que ofensa. Então, é a partir desse prisma que eu leio o texto bíblico. Mas sobre os textos que são usados para condenar a homossexualidade, mesmo que eu não quisesse atualizar, lendo os textos dentro do seu contexto histórico, nenhum deles fala de relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, se for pensar em relações lésbicas, nenhum texto fala. Nem só trata sobre relações entre homens. E ainda assim não trata sobre relações afetivas. Trata sobre questões que têm a ver com culto, tem a ver com violências de guerra, enfim. É um tema longo, né? Não tenho como me debruçar sobre os textos agora, mas é possível, mesmo um conservador, ler esses textos e com honestidade teológica, afirmar que eles não tratam dessas questões. Então, é isso. Assim, se a Bíblia foi alterada, eu acredito que sim. Inclusive, muitas dessas teologias são construídas com base na tradução da Bíblia para o português. Ora, a palavra homossexualidade nem existia antes do século XIX. Como é que Paulo escreveu sobre homossexualidade se nem existia isso? Nem existia o conceito de homossexualidade, nem existia. Então, obviamente, inclusive, a Bíblia do alemão, né, a Bíblia que Lutero fez a tradução, né, o texto de 1 Coríntios 9, que a Bíblia, a NVI, traduz: nem homossexuais passivos e ativos entrarão no reino dos céus. A NVI, desculpa, a Bíblia em alemão, da tradução de Lutero, traduz esse termo, que é malakoi arsenokoitai, traduz como pedófilo. Então, o alemão traduz de uma maneira diferente. Como é que eu construo uma doutrina com base em uma tradução de verdade? Uma tradução feita de forma intencional. Essa é a verdade. Muitas das traduções bíblicas que nós temos acesso aqui no Brasil foram traduções intencionais para a construção de um projeto de poder. E a gente precisa lidar com isso, e é o que eu tenho feito nesse trabalho. Agora, para encerrar, eu cresci, né, na Assembleia de Deus, e lá sempre foi proibido ter tatuagem, ter piercing, e até ter barba. Eu tenho um primo que foi convidado a se retirar porque ele tinha barba. E eu continuo assim, amando a Deus, eu continuo acreditando muito em Deus, mas eu tenho tatuagem, eu não tenho mais piercing por causa de uma cirurgia, mas eu tinha piercing. Hoje eu tô sem barba, só tô com bigode, mas eu tenho barba há muito tempo e não gosto de tirá-la. Mas isso, pelo menos na igreja que eu cresci, né, é meio que combatido, não pode. Qual a sua opinião sobre tanto piercing quanto tatuagem e até barba? Essa é uma resposta que essa é uma pergunta que eu respondo assim, me mostrando, né? Uhum. Eu tenho tatuagem até no pescoço. Né? Eu tenho tatuagem no pescoço, nas mãos, em perna, braço. Eu tenho várias tatuagens. Eu uso brinco. Né? Eu uso brinco. Enfim. E eu acho que essas questões são questões bobas e que elas não encontram abrigo no Evangelho. São questões absolutamente culturais. Eu respeito quem não quer ter barba, quem não quer fazer tatuagem, mas isso não pode virar doutrina. Esse é o problema. É quando a minha experiência pessoal é transformada em uma régua para medir todo mundo. Quando alguém faz isso, Rafael, na verdade ela está tomando o lugar de Jesus.
Porque a régua para medir todo mundo é Jesus e não a minha experiência. E todas as minhas tatuagens, praticamente, ou pelo menos a maioria delas, tem a ver com a minha fé. Eu estampo na pele a minha fé. Ó, por exemplo, aqui tem Kadosh, que é santidade ao Senhor, que era o que tinha no peito do sumo sacerdote quando entrava diante de Deus. Desse lado aqui, eu tenho Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não deixem, pois, que coloquem sobre vocês um outro jugo de escravidão. Na minha mão eu tenho Yeshua, Jesus e a cruz. Então, todas as minhas tatuagens têm a ver com isso. O meu brinco, eu furei minha orelha com 11 anos de idade, em um momento de êxtase espiritual, baseado no Levíticos, que acontecia o seguinte: havia o ano do jubileu, em que tempos em tempos os escravos eram soltos, né? Eles eram perdoados, as dívidas eram perdoadas, a terra ficava sem ser plantada e nem colhida, era o tempo de descanso. Mas ele deixou lá assim, Moisés colocou assim: ora, mas se um escravo for muito bem tratado e ele entender que ele quer continuar sendo escravo, ele precisa ir junto com o seu dono na porta do templo e furar a orelha. E ele vai colocar como se fosse um brinco. E ele vai ser um servo de orelha furada. Isso significa que para sempre ele vai ser servo daquele senhor. Com 11 anos de idade, eu entendi que Deus tinha me chamado para o ministério e que eu não ia fazer outra coisa da minha vida se não fosse ser pastor. E eu estava orando na igreja e eu furei a minha orelha na igreja como um ato de devoção a Deus para dizer que eu, para sempre, seria pastor, seria pregador do evangelho, seria um profeta de Deus. Tanto que quando eu fui expulso da igreja por ser bissexual, no tempo que eu fiquei fora da igreja, eu não usava brinco. Porque tinha um outro tipo de simbolismo para mim. Eu não queria usar brinco de jeito nenhum. Enfim, isso faz parte da minha experiência. Aí eu vou dizer, não, agora todo mundo tem que usar brinco. É ridículo. Da mesma forma que é ridículo o contrário. Então, para aqueles que vão assistir essa live, essa conversa, bem, sejam livres. Tenham o cuidado de fazerem coisas que, por exemplo, como tatuagem que fica para sempre, depois é difícil remover. Pensa direitinho, espera ficar maior de idade para tomar suas próprias decisões, né? Não sai por aí fazendo loucura, não são coisas que estão na moda, estampa aquilo que tem a ver com você, com quem você é de verdade. Mas sejam livres. Jesus não vai fechar a porta dos céus porque alguém vai ter uma tatuagem, um brinco, uma barba, um piercing. Nada disso. Na verdade, as portas do céu elas permanecem abertas para sempre, porque Jesus morreu por todo mundo, não só pelos que se vestem de um jeito, creem de um jeito, creem de outro. Jesus ama o mundo. Bom, pastor, eu agradeço muito por ter vindo aqui conversar e falar um pouco sobre o que você pensa e sobre a igreja em si. De verdade, agradeço muito. E eu queria que você, por favor, passasse suas redes sociais, desse alguma consideração final. Esse tempo agora é seu. Rafa, obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa boa. Eu quero agradecer e eu espero que aqueles que assistirem que sejam abençoados. Eu disse ontem no culto na igreja e eu digo hoje porque isso é algo que para mim é o evangelho. Eu sei que a conversa foi boa. Se aqueles que estavam na conversa ou que assistiram a conversa, ao final dela, saíram se sentindo mais amados por Deus, saíram com o coração mais cheio de esperança e saíram mais leves, com menos peso religioso sobre os ombros. Se isso aconteceu, eu estou feliz. Então, que as pessoas saibam que Deus as ama profundamente, que essas pessoas que proliferam ódio, elas não falam em nome de Deus, elas estão usando Jesus como um projeto de poder. Jesus é amor, Jesus é inclusão, Jesus é dignidade para todas as pessoas. A Bíblia diz que ele veio para que todas as pessoas tenham vida em abundância. É isso que eu acredito e eu espero que é isso que eu tenha conseguido passar. Quem quiser me encontrar,
é @Felipe Escarcela, Flipe, Escarcela com 2 L's, em todas as redes, no TikTok, no Twitter, no Instagram, acho que só isso, no Twitter, e do Facebook também. Eu sempre que eu posso eu respondo, é difícil porque tem uma demanda muito grande, às vezes, dependendo da postagem que eu fizer, tem muita demanda, então às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. E quem quiser também conhecer a nossa igreja, @oficial Sou Livre. Sou Livre, Sou de Alma, SOUL, né? Igreja Batista Sou Livre. A gente está aqui em Fortaleza, nós temos uma congregação no Rio de Janeiro, e nós temos um grupo em formação em São Paulo, e nós temos a Sou Livre Sem Fronteiras, que é um grupo que reúne pessoas do Brasil todo, que reúne toda sexta pelo Google Meet. Quem quiser participar é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vai ser uma alegria poder ser comunidade com quem quer ser comunidade junto com a gente. É isso. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe aqueles que assistiram esse bom papo. Bom, gente, todas as redes sociais dele vão estar na descrição, assim como as minhas. Eu agradeço muito você que assistiu tudo, que ouviu tudo até aqui. Agradeço mais uma vez ao pastor Felipe. E é isso, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e muito obrigado de novo. Beijo.